Olá, boa noite. Nós estamos aqui para a segunda parte da nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Se você entrou nesse vídeo aqui é a segunda parte, você pode assistir o anterior, né? E você que está vindo aí, muito bom, vamos lá, prosseguindo, entrando novamente. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema jovens, os jovens e o suicídio, né? Estamos hoje com o Andrés, convidado assim super especial, né? E estamos muito felizes, né? Por mesmo estarmos tratando de um tema tão delicado, tão difícil, tão desafiante, mas de uma forma tranquila, sossegada, né? Com segurança. Muito obrigada desde já por estar aqui. O Andrés já está entrando e nós vamos dar prosseguimento. Oi, Andrés. oi, Magna. Então vamos lá, Andrés. É, o pessoal vai entrando aí, mas aí eu acho que a gente teve algo, antes de eu te fazer alguma pergunta, teve alguma coisa da live anterior que você gostaria de retomar, algum fio assim, ou a gente já passa para as perguntas, aí você fica a seu É, critério. eu acho que seria interessante terminar um pouco os fatores de risco, né? Sim. Porque tem coisas muito importantes. Então, no terceiro fator de risco, os psicossociais, Uhum. um deles é violência doméstica, desesperança, desamparo, ansiedade intensa. A gente recebe muitos alunos se queixando de ansiedade, de depressão, mas isso é um sintoma importante. Passados 5 minutos de conversa, eles começam a tornar a questão um pouco mais complexa do que o Uhum. sintoma em si. Uhum. Vergonha, humilhação, bullying na Uhum. infância, uma baixa autoestima, desesperança, e outros, né, como acesso a meios letais, como armas e veneno, doenças físicas incapacitantes, estigmatizantes, dolorosas e terminais, estados confusionais, orgânicos, falta de adesão ao tratamento, agravamento em recorrência de doenças pré-existentes e uma relação terapêutica frágil ou instável. Então, são fatores que às vezes acendem a luz amarela, vamos dizer Uhum. assim, de atenção. Agora, infelizmente, nem sempre a gente consegue captar esses fatores de risco. Muitas Uhum. vezes a gente fica sabendo da notícia. Uhum. Então, enquanto a pessoa procura ajuda, meio caminho foi dado. Uhum. Inclusive, uma pessoa perguntou na live anterior como ajudar as pessoas que não pedem ajuda, né? Assim, como ajudar quando a gente não percebe os sintomas, não percebe, assim, não dá a entender, É, sabe? É então, difícil isso. se a gente não percebe, primeiro que não tem como ajudar. Algo a Uhum. gente tem que perceber daquela pessoa. Talvez se arriscando numa aproximação, uma Uhum. aproximação cuidadosa, respeitosa. Fulano, eu Uhum. estava te vendo, estava, sabe, você me chamou a atenção. Aí a pessoa Uhum. talvez olhe, por quê? Não, Uhum. eu não sei, eu tô sentindo que você está um pouco triste, você está com um olhar Uhum. vago. Eu não sei, eu fiquei interessado em te conhecer um pouco. Será que Uhum. tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? A pessoa vai saber como chegar. Não Uhum. tem É uma interessante regra. essa tua observação, Andrés, porque às vezes a pessoa está tão mergulhada no seu mundo interior que o simples fato de alguém notar e chegar para ela já meio que já dá É, aquele susto, como quem diz: Nossa, isso. alguém me olhou. Nós que vivemos nas grandes cidades, eu sei que aqui na live tem pessoas que vivem em vários lugares, de várias regiões do Brasil, mas nós que vivemos numa grande cidade como São Paulo, é tão comum muitas vezes a gente achar que a gente passa despercebido, né? É, Então, alguém que nos olha e diz assim: Você está bem? Eu tô te reparando. Isso já é um sinal, assim, né? Já é algo que tira a exatamente. pessoa daquele movimento de A gente pode, ensimesmamento.
a gente pode lembrar Edith Stein. Edith Stein, Uhum. ao dar o exemplo sobre empatia, ela fala assim, eu vejo uma pessoa chegar de longe, eu Uhum. percebo o seu semblante. Uhum. Ela sente no próprio Uhum. corpo a Uhum. vivência do outro. Não que a Uhum. gente sinta o que o outro sente, isso é impossível. Mas ela Uhum. sentia na corporidade que alguma coisa no semblante daquele amigo que estava chegando estava acontecendo. E aí ele vem e fala que ele perdeu alguém, que ele perdeu um irmão. Uhum. Aí ela, opa, eu sei o que é perder alguém. Uhum. Do ponto de vista clínico, psicológico, a gente vai perguntar para a pessoa, mas como é que foi isso? Me conta. E não precisa Uhum. ser um clínico para. Olha, me Uhum. conta, você perdeu alguém, como é que é? Ou seja, a gente está entre as questões universais, saber o Uhum. que é perder alguém e tentar Uhum. conhecer como é essa pessoa que perdeu determinada pessoa. Uhum. Essa vivência, ela é absolutamente peculiar, singular, e é isso que Uhum. faz do ser humano um ser maravilhoso, O Renato está enigmático, aqui. misterioso. É, Isso. O Renato está aqui falando assim: os sinais são até visíveis, mas muitas vezes não temos coragem de chegar na pessoa. Pois, Renato, pois essa live hoje vai servir para nos encorajar a fazer isso, né? Para nos uhum. encorajar. Se a gente vê os sinais, está visível, né? Então, nos encorajemos a estar É, atento ao outro, né? Como o André já falou, os psicólogos não vão dar conta de tudo. Os psicólogos não são, né, os únicos, né? Claro que eles são profissionais, né? Estão sendo preparados para isso, mas não, se a gente for esperar que tudo no mundo o psicólogo vai resolver, né? Então, aquela pessoa que está próximo exatamente. de nós, está atento, né? Então, É, nós vamos encorajados para isso. eu me lembrei de algo que é recorrente na universidade. Uma determinada unidade entra em contato, né, com o escritório de saúde mental e pergunta assim, olha, a gente está com uma pessoa muito agressiva, ele está batendo em pessoas, as pessoas ficam com medo, o que, que a gente faz? Aí, nesse caso que eu estou lembrando aqui, eu falei assim, olha, tem, tentem ver quem é o professor que tem uma boa relação com esse rapaz. Conversem com esse professor, peçam para esse professor conversar com esse aluno. Olha, fizeram isso, o aluno mudou, porque ele Uhum, percebeu que um professor que ele gostava muito percebeu o que estava acontecendo, que ele não tinha se dado conta, o aluno não tinha se dado conta. Ele achava uhum, que aquilo era normal, né? Uma expressão da agressividade dele, eu sou assim mesmo, não mexam uhum, comigo. Né? Então, às vezes, era um professor que não era psicólogo. uhum. Né? E Eu por sempre falar digo, nisso, é, vai. eu sempre digo, se a pessoa tem um amigo, uma amiga, às vezes tem alguém da família, onde é possível dialogar as várias questões da vida, da existência, talvez essa Uhum, pessoa não precise fazer terapia. uhum, Geralmente, a pessoa que procura ajuda, Magna, são pessoas absolutamente sozinhas. uhum, Elas não encontram nem na família, nem nos namorados ou namoradas, alguém uhum, que eles possam falar sobre aquilo que eles vão falar. E olha que uhum, curioso, eles vão falar para um estranho. Eles não uhum, sabem quem eles vão receber, que uhum, terapeuta que é, se é terapeuta, se não é, mas eles uhum. querem falar. Então, E aí as pessoas podem ficar curiosas assim, saber como foi que Edith Stein saiu daquele ciclo, né, que ela estava, porque ela estava com esses sentimentos suicidas, desejando assim, como foi que ela saiu disso? E aí eu peguei aqui a passagem, né? Ela teve dois encontros, duas visitas à casa de um amigo dela, um casal de amigos, né, que é o Reinar. Eu nunca sei pronunciar, como é que pronuncia? Reinar. Ah, oh, tá bom, vocês entenderam. Essas duas visitas à casa de Reinach tinha a impressão de ter vivido um novo renascimento. Todo o tédio de viver havia desaparecido. Aquele que me salvou do sofrimento me pareceu um anjo.
tinha a impressão de que por alguma fórmula mágica ele havia transformado num conjunto claro e bem arrumado a enorme bagunça que a minha pobre cabeça tinha produzido. Não duvidava da segurança de sua opinião. Né? Então, ele nem sabia que ela estava vivendo isso, mas aquele encontro, aquela conversa, quando ela se sentiu compreendida intelectualmente, é que ela estava levando texto, levando o trabalho dela, não era que ela teve uma conversa, chegou lá e falou, olha, eu estou querendo morrer, mas o fato dela ser compreendida por alguém, né, o texto, toda a confusão que ela estava ali por alguém, ela disse que foi como um novo nascimento. Né? Então, a forma de sair dessa situação pode ser das mais diversas possíveis, né, Andressa? Exatamente, e eu me lembrei também que ela se impressionava muito, né, com a capacidade, né, das narrativas dos seus colegas filósofos, e muitos deles, eles tinham as suas próprias religiões, seja católica, protestante, Max Scheler, ela ficava assim, admirada pela fala, impressionada. Também quando ela visitou... E pelos olhos azuis dele. Ela fala dos olhos azuis do Max Scheler, que eu fico imaginando como eram aqueles olhos azuis dele. E uma vez ela visitou também uma igreja católica que estava do lado de uma igreja evangélica, né, protestante, e ela entra na igreja e ela vê uma pessoa muito pobre, né, rezando lá. E ela disse, nossa, que interessante, isso na sinagoga da cultura hebraica, judaica, não acontece. Você tem hora para ir na sinagoga. E a igreja católica deu uma outra vivência para ela. Então, as vivências que ela foi tendo, isso foram marcando muito. Eu não sei se era exatamente na casa desse casal, mas eu acredito que sim. Ela foi dormir um dia lá e na biblioteca ela puxa um livrinho, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. E ela falou que ela leu na madrugada inteira esse livro e que mudou a vida dela a partir daí. Né? Santa Teresa d'Ávila é uma pessoa que tinha muitas dores, né? Muitas no corpo, então ela tinha tudo para querer acabar, né, com a própria vida, mas não, ela tomou isso como uma aprovação. Isso, eu não vou aprofundar isso porque há controvérsia sobre esse momento aí do livro, tá, mas a gente sabe que esse livro, o livro chegou nas mãos dela, né, mas esse casal, esse aqui foi a experiência muito forte que ela teve, porque ele morre na guerra, né, ele vai morrer na guerra e ela vai encontrar a viúva, a esposa dele, e ela acha que ela vai encontrar uma pessoa totalmente destruída, né? E ela encontra a primeira vez que ela se depara com uma experiência de dor, de luto, mas uma experiência pacificada, né? A Cecília está falando que foi na casa de Conrad Martius, né? Então já é obrigado, Cecília. Outra história, isso, né? Outro casal, mas esse era um casal eram muito amigos, né? Mas a Úrsula já passou por aqui, já falou um pouco sobre essa questão, se foi na casa dela mesma, ou se foi uma outra forma que ela teve acesso, então por isso que a gente não vai entrar. Mas o que interessa é que a conversão dela foi a gota d'água, né? O momento ápice da conversão de Edith Stein foi realmente esse contato com as obras de Teresa, mas depois de percorrer uma trajetória, né, envolvida nesse ambiente. E uma pessoa sempre aberta para a vida, aberta para o desconhecido, aberta para o mistério. Então, ela de fato, ela não poderia cometer o suicídio, ela teve a ideação suicida. A gente recebe, por exemplo, desde o dia 23 de março, quando nós entramos na quarentena na universidade, a gente começou a fazer atendimentos online. Somente para estudantes da universidade, graduação e pós. 43% dos estudantes que nos procuram têm ideação suicida. Porque eles preenchem um formulário, né, antes do primeiro atendimento. E a gente tem esses dados. Então, mas eles estão procurando ajuda, então muita coisa pode ser feita quando alguém procura ajuda. Por isso é que a pergunta da pessoa aí, eu não me lembro o nome dela, o que fazer quando a pessoa não procura ajuda?
É tentar ter Uhum. essa coragem, né, Magda? Tentar ter a Uhum. coragem de se aproximar. Imagine que a gente está num barco cheio de Uhum. salva-vidas e de repente a gente vê alguém se afogando. Ora, a gente não conhece Uhum. essa pessoa. Uhum. Nem todos talvez vão pegar o salva-vidas e vai Uhum. jogar para a pessoa tentar. Mas uma pessoa que faça isso já pode salvar a vida de alguém. Uhum. É Né? verdade. É, o... Você falou uma coisa que quando a gente estava conversando, que a gente sempre faz uma conversa, assim, uma pré-live, né? E uma coisa interessante que você me falou, Andres, é que quando eu perguntei se com a pandemia houve um aumento dessa procura, né? E você, ó, isso aqui, a quarentena é causa do aumento de suicídio ou cenários como esse possibilitam gatilhos para realizar a ideação, né? O Renato está perguntando aqui. A pergunta que eu tinha te feito era isso. Nesse momento de pandemia, houve uma procura maior por esse serviço e tal? E aí a resposta que você me deu foi interessante. Eu queria que você partilhasse assim, É, dessa. então, no começo, quando a gente entrou na quarentena, quando o governador do estado decretou a quarentena e a universidade, evidentemente, seguiu a recomendação, houve uma queda dos pedidos de ajuda. A gente não tem dados exatos, né, o que pode explicar isso, mas o que nós pensamos é que o fato deles terem muitos voltado para suas casas, né, para suas famílias, né, e isso, de certa forma, fez com que eles não procurassem ajuda, mesmo porque presencialmente não era possível. No entanto, nas últimas 3 semanas, após 3 meses de quarentena, a gente está percebendo que os pedidos de ajuda aumentaram Uhum, significativamente. Por que a gente consegue perceber isso? Porque a gente não fez uma propaganda maior do nosso trabalho no escritório de saúde mental, porque todos os dirigentes sabem da existência do escritório. E o Instituto de Psicologia também fez todo um trabalho de atendimento online que está sendo um sucesso, né, e que pode atender também uma parcela represada da universidade e que não tinha atendimento no escritório de saúde mental, que é de servidores, uhum, funcionários e uhum, eventualmente até professores e uhum, pessoas da comunidade, não apenas da universidade. uhum, E então as pessoas estão procurando muito. Os estudos psiquiátricos mostram, né, que pós-pandemia a tendência é aumentarem os casos de transtornos mentais, de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Então, uhum, isso angustia muito, não é a uhum, causa única, porque se a uhum, pessoa tem, por exemplo, um amparo familiar ou mesmo pessoal, a gente consegue, de certa forma, ultrapassar essas dificuldades. Mas há uhum, muitas pessoas que não têm. Há muitas pessoas que não conseguem fazer o distanciamento social. uhum, Tem pacientes, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo, aqueles que lavam a mão até se machucar, que têm melhorado durante a pandemia e que uhum, dizem para os seus médicos psiquiátricos, olha, agora vocês sabem do meu sofrimento, que não é à toa tá se lavando. Então, para uhum, determinadas situações, até há um efeito contrário. Mas o que a uhum, gente tem percebido é que, de fato, por causa do desemprego, do desespero, sabe? As pessoas podem, de fato, começar a pensar nisso se não encontrarem alguma possibilidade dentro da nossa sociedade de conseguir uma ajuda. E, uhum, infelizmente, procurar um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom psicanalista, infelizmente, precisa ter recursos econômicos para isso. uhum, Caso contrário, as pessoas têm que procurar as universidades públicas, privadas, que têm cursos de psicologia, né, nos quais os alunos que recebem supervisão de bons professores fazem atendimentos muito éticos, sabe? uhum, É muito interessante
a possibilidade que os alunos do quarto, quinto ano de psicologia, em qualquer universidade, conseguem ajudar as pessoas. Uhum. Mas, A infelizmente, angústia. é muito elitizado, né? Aham. Tá A perguntando procura. aqui, é porque tem uns nomes que não dá muito para ler, porque, enfim, mas a angústia ontológica intensificada no isolamento não seria um fator, a reflexão sobre si? É, olha, é aquilo que eu falei na primeira parte, refletir sobre si mesmo é muito importante. Se a gente Uhum, pega a estrutura da pessoa humana, é a dimensão espiritual, poder avaliar uma situação e tomar uma decisão. Refletir é muito importante, mas uhum, refletir junto com alguém é mais importante ainda. Pega uhum, o telefone, liga para alguém da família. Se tiver internet, entre em contato com algum amigo, algum colega. uhum, De fato, ficar absolutamente sozinho é um grande risco. uhum, E agora, se essa pessoa tem alguém que percebe isso, eu acho que vale a pena correr o risco e a coragem de tentar se aproximar dessas pessoas, dizendo, você está uhum, bem? Ah, porque, olha, eu estou preocupado, não sei, eu pensei em uhum, você, vamos conversar, bater um papo. Claro, do outro lado alguém pode falar assim, não quero bater papo, não, por favor, não uhum, me incomode mais. Tá, aí uhum, essa pessoa pode tentar procurar uma outra pessoa, e assim uhum. tentar ajudar, A né? questão também, assim, de mudar um pouco o foco, é, ou de quem quer ajudar, ou de quem está vivendo, assim, de sair do foco. Por exemplo, se a pessoa liga para alguém, o assunto não precisa necessariamente ficar em torno desse assunto, né? Ou então alguém que quer ajudar, não precisa ir direto assim, eu estou percebendo que você quer se matar. Estou percebendo, não é uma coisa assim já direta, né? Às vezes de uma forma é, mudar o foco. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas não ficar Sim. nessa. Só batendo É, nessa tecla, né? Mas sair do. e- isso é bom, porque mesmo porque quando às vezes a gente vê uma pessoa, a gente não sabe exatamente por que que ela está Uhum, mal. Pode ser uhum, por causa de uma ideação suicida, pode ser por causa de alguma outra coisa. Eu acho que sim, é uma uhum, estratégia interessante poder se uhum, aproximar, né, como pessoa para conversar, mas se abrir também para o diálogo, não só falar de uhum, si, mas poder saber, querer conhecer a outra pessoa. Do ponto de uhum, vista clínico, é a pessoa que nos procura que dirige a situação e os assuntos que ela quer falar. E o uhum, terapeuta está sempre disposto a poder falar das piores situações, aquelas inclusive que a gente jamais imaginou e encontrou. A clínica uhum, mostra para a gente diariamente, sabe, que nem tudo está escrito nos livros, nem uhum, tudo está previsto nas teorias. O ser uhum, humano, ele é realmente surpreendente. E se nós uhum, pudermos nos surpreender junto com eles e nos interessarmos em poder compreender o outro, independente da temática, isso uhum, já é por si terapêutico. Só que é uhum, muito difícil. uhum. O mais Pela fácil é as pessoa pessoas quererem viva falar e de com si. Aham. Pela pessoa viva e concreta que está ali diante de nós, né? Não as coisas, não as nossas idealizações, não, né, as nossas teorias. Aquela pessoa única, irrepetível, né, concreta que está diante de nós. A Shirley está falando aqui que eu não conheço essa palavra, não sei se é, mas ela diz assim, como a dimensão da outridade é importante para a prevenção da vida, não é, Andrés? O isolamento social comprometeu essa dimensão. É outridade, alteridade, não sei, mas o que Ah, está escrito aqui é isso. É. essa dimensão. Provavelmente é alteridade, né? Ou seja, é Uhum, poder de fato sair um pouco de si para conhecer o outro. Sair uhum, do seu egoísmo, do ponto de vista psicológico, sair do seu narcisismo, do ponto de vista psicanalítico, sair das suas vaidades, do ponto de vista filosófico, para poder de fato conhecer o outro. Isso uhum, é muito difícil.
É muito Uhum. difícil. Por exemplo, os alunos, o que que eles reclamam? Eles falam assim, olha, eu não posso falar com a minha turma, com os meus colegas, porque eles não estão interessados em mim. E, de repente, eles procuram um escritório de saúde mental que eles intuem que tem psicólogos que vão se interessar por eles. Então, eles têm Uhum. uma vivência, uma experiência nova, que eles anseiam, às vezes, por anos. Isso que é surpreendente na clínica. Eles Uhum. anseiam encontrar alguém com quem eles possam conversar. Por exemplo, você falou que eu tenho minha esposa, tenho filhos. É verdade, outro dia, numa conversa com meu filho, ele veio, olha, vocês não me conhecem. Uhum. E, e, e ele está certo. E Uhum. eu não, talvez eu não conheça ele mesmo. Uhum. Para poder conhecer, tem que sentar, dialogar, conversar, se abrir. Né? Mas às vezes os pais eles têm algumas exigências. Eu falo, filho, eu quero o melhor para você. Mas olha, Uhum. fica tranquilo. A última conversa que eu tive com ele, eu falei assim, fica tranquilo. Você está tendo uma formação excelente. Escolha Uhum. o que você quiser. E papai e Uhum. mamãe vão te apoiar. Uhum. Eu acredito que meus pais gostariam que eu tivesse sido médico, engenheiro, advogado, mas eu fui ser psicólogo. Uhum. Talvez eles não gostaram muito a princípio, mas a vida Uhum. deu voltas. E hoje, sabe, tá tudo bem, tenho a nossa família, né, constituída, tem muito amor e afeto, que é isso que Uhum. importa. É o Uhum. carinho, é Uhum. poder dialogar. Mas foi interessante, né? Eu falei, vocês não me conhecem. É É verdade. verdade. Eu estou Não te é conhe... fácil Você conhecer é alguém. novo para mim, meu filho. Eu tô vendo, né? Interessante mesmo. Cada É. filho, você vai vendo ali aquele ser se desenvolvendo ali diante de você, mas de fato é um ser Você único, que né? você que tem vários filhos sabe muito bem Eu disso. tenho quatro, e cada um para mim é uma É. novidade. Eu olho para eles, eu vejo coisas parecidas comigo, vejo coisas parecidas com o Silvio, mas eu vejo coisa que não é de ninguém, que não tem nada, é deles e vai ali, né? E é uma surpresa a cada dia. E não dá para encaixar, porque deu certo com um, vai dar com o outro e vai dar com o outro. Uhum. É um ser único que está ali diante de nós. Também nós nos surpreendemos com isso, né? É. Vamos lá, João. Infelizmente, até mesmo dentro do meio religioso, as pessoas tratam como vitimismo e assim fazemos com que a pessoa se afunde ainda mais, né? Então, essa Uhum. questão do. é, pode falar também dessa questão no meio religioso. Então, você sabe, voltando, eu acho que o João Uhum, toca numa questão importante. Quando esse meu amigo, padre, me procura, né, e ele falava assim, olha, tem pessoas pensando no suicídio agora durante a uhum, pandemia, e eles me uhum, perguntam se isso é pecado. uhum, Aí o padre falou assim, olha, se eu fosse você, eu tiraria essa ideia da cabeça. Eu não faria uhum, isso. uhum, Mas, por que que ele estava querendo conversar comigo? Porque chega um momento é, em que ultrapassa o limite do próprio padre de lidar com uhum, essa situação. É uhum, pecado, não é pecado? Às vezes a pessoa se sente muito mal, se sente vítima de um sistema, vítima de uma religião, vítima da própria família, da própria sociedade. Mas o que eu vejo na clínica, as pessoas que falam dos seus sofrimentos, eu vejo que são pessoas, quando vêm falar, elas vêm mobilizadas por muita coragem, por muita uhum, força, e sobrevivendo, às vezes, como eu falei, há mais de uma década, lutando. uhum, Então, são uhum, pessoas, em certo sentido, muito fortes. Em uhum, outros sentidos, o que pode parecer que essa pessoa é o problema da família, uhum, ela pode ser exatamente aquela pessoa que não concorda com tudo que está acontecendo dentro daquela família. E uhum, é tida como a ovelha negra, como o patinho feio, mas às vezes é a pessoa mais sensível dessa uhum, família e que uhum, procura uma oportunidade para ser conhecida como ela é e não uhum. julgada.
Uhum. Quando a pessoa encontra essa possibilidade em qualquer pessoa, não Uhum. precisa, como eu falei, ser um profissional, mas as que procuram profissionais, elas intuem isso. E Uhum. elas procuram por si mesmas. Ninguém indicou, vá a um psicólogo. E Uhum. aí a possibilidade de ajuda é muito maior do que aquelas que sentam na frente de um terapeuta e falam: olha, eu estou aqui porque o médico pediu para eu vir. Tá, mas Uhum. por quê? Não, ele falou para eu vir, mas você não vê a motivação da pessoa. O Uhum. sofrimento pode ajudar uma pessoa a procurar ajuda e depois Uhum. a transformar isso em algo positivo na sua vida. Uhum. Veja a Aqui na. vida de Jesus Cristo, né? O Uhum. sofrimento que ele teve. O quanto até hoje nós aprendemos. Uhum. Aqui na comunidade tem um serviço também que é oferecido. Foi começar, já existia isso presencial, mas nesse tempo de pandemia acabou que foi um pouco mais divulgado, né, o serviço de oração e aconselhamento que busca isso. Pessoas que não são, não é critério ser psicólogo, são pessoas voluntárias, mas que estão ali para ouvir, para eventualmente aconselhar, para fazer uma oração, né, online. Temos tido muita procura nesse tempo, né? É, assim, iniciativas como o CVV, por exemplo, Centro de Valorização à Excelente. Vida, né, que é atender pessoas, você encontra algo. Eu sei que estou fazendo uma pergunta assim meio, né, mas Não, você encontra algum imagina. valor em É, iniciativas dessa natureza? sem dúvida nenhuma. O CVV é muito importante, eu já tive contato com eles, eles têm uma Uhum, filosofia muito humana de ajuda ao próximo. uhum, Inclusive, eles têm falta de pessoas para lidar com toda a demanda do Brasil todo que procura, uhum, porque eles são um serviço 24 horas. Eu acompanho uma aluna que ela me contou num atendimento que ela procurou o CVV e que às vezes ela uhum, estava, eu era a 18ª a ser atendida, mas você fica um tempo ali esperando, aí vai chegando a sua vez e chega. E aí tem uhum. alguém do outro lado que conversa, que tem um certo treinamento também. E Uhum, muita gente procura e o CVV faz um trabalho social assim uhum, digno de tirar o chapéu. É uhum, muito bom mesmo. uhum, Vale a pena. E essa pessoa que eu estava atendendo, à medida que os atendimentos vão avançando, ela tem procurado um pouco menos o CVV, porque é sempre uhum, uma pessoa diferente, não é a uhum, mesma pessoa. uhum, E lidando com situações assim que a uhum. pessoa guardou há mais de uma década. Então a Nossa. pessoa dá para perceber como ela começa a se transformar. As Uhum, conversas no início eram banhadas de choro. Ultimamente, ela já está conseguindo se controlar e poder abrir a possibilidade social, comunitária dela. E aí que começa a chegar o momento da alta, uhum, vamos dizer assim, quando a pessoa recupera a possibilidade de enfrentar a vida e de reconhecer que o sofrimento ele traz um aprendizado, uhum, né? Porque às vezes as ideações é mais na tentativa de acabar com o sofrimento, não acabar uhum, com a vida. uhum. Isso a gente, Uma, bom, não pode sim, falar, mas pode. isso é um dado importante que você falou, né? A pessoa, na verdade, ela não quer pôr fim à vida, ela quer pôr fim ao sofrimento, né? Aquele sofrimento específico que ela está vivendo ali. E Edith Stein, ela, um último trechinho aqui que ela fala explicitamente também sobre o suicídio, foi uma crise muito forte que teve na Alemanha, né? Uma crise econômica muito grande, e houve muitos prejuízos, tal. E aí aumentou muito o número de suicídio, né? Diante de uma crise econômica forte, muitas pessoas faliram. E aí ela fala assim, mas tá. Aí teve tio dela se suicidou, pessoa da família mesmo, do núcleo familiar. E era um assunto que as pessoas falavam muito pouco, parecia uma coisa assim muito velada. Aí ela fala assim, mais tarde, quando procurei compreender como isso é possível, ao refletir sobre o fato de que havia muito suicídio entre os judeus, encontrei uma explicação. A guerra econômica que foi declarada contra os judeus e que no ano anterior levou muitos deles à ruína,
também foi um dos motivos do assustador número de suicídios. A incapacidade de enfrentar o fracasso na situação social e de assumi-lo está ligada, creio eu, ela fala, à ausência de perspectiva quanto a uma vida eterna. A imortalidade pessoal da alma não é artigo de fé. Todo esforço está ligado a este mundo. Mesmo a espiritualidade dos judeus piedosos está orientada para a santificação desta vida. O judeu é capaz de suportar trabalhos duros, penosos e cansativos, e mesmo privações extremas, anos a fio, com a condição de que tenha uma meta. Caso essa meta lhe seja tirada, a força de sua vida desaparece, né? Então, essa questão aqui também, né, diante de um... E aqui a gente já vai meio que caminhando para a finalização também, né? Assim, a gente vai diante de um quadro desafiante como esse, especificamente, que parece que o chão vai sendo tirado de nós, né? Situação financeira, relacionamentos difíceis, tantas coisas. Como essa experiência também de crer na vida eterna, né? Que Edith Stein experimentou de forma assim tão... Como ela nos lança também para fora apenas dessa dimensão de que parece que tudo tem um fim aqui mesmo. Se tudo vai acabar aqui mesmo, então deixa eu acabar com isso logo, né? Então, essa dimensão da transcendência, a dimensão da eternidade, como ela também não nos lança, né? Tem um evangelho que Jesus fala assim que olha os pássaros do céu, olha os lírios do campo, né? Para de ficar se preocupando somente com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Ele, no fundo, ele está dizendo assim, sai dessa vidinha aqui, olha para longe, olha amplo, olha para frente, né? Então, essa dimensão também bela que ela nos ajuda. A Cecília está falando aqui, muito bacana essa citação, Magna. A ausência da dimensão do transcendente, uma das causas do suicídio, né? Então, a gente coloca isso aqui como uma das causas. Não podemos, né, realmente colocar como se tudo se definisse nisso, mas como essa dimensão também, né, pode ser algo que nos ajude a ampliar É verdade. Mesmo a professora Angela Lisbello, ela tem estudado a questão da dessacralização da cultura ocidental. Ou seja, a gente vê no nosso país, no Brasil, que talvez já chegou a ser quase 75%, 80%, né, da população católica. Hoje isso caiu muito em decorrência de outras religiões, etc. Uma coisa que eu penso, assim, humildemente, é que para uma pessoa conseguir captar ou ter essa vivência de transcendência, como você falou, ou de fé, ou de um futuro aberto diante de si, ela precisa do outro. Sozinha, tem pessoas que veem o futuro completamente fechado. E às vezes a única saída é acabar, né, com a própria vida. Então, qual é o sentido da vida? Para a gente poder ter um sentido para a vida, a gente tem que ter tido essa vivência de esperança na relação com alguém. Quer a gente lembre dela ou não. Não é uma questão intelectual e racionalizada. Uma pessoa que foi bem cuidada em épocas precoces, mesmo que ela não lembre desse cuidado, ela provavelmente vai carregar dentro de si uma força interior que ela nunca saberá nomear. Porque, vamos imaginar assim, há mães e mães, ou mães substitutas. O ser humano, ele não sobrevive se ele não for cuidado. Eu não estou falando apenas da parte, a parte biológica, a parte de alimento, né? Eu estou falando de um cuidado afetivo no colo de uma mãe. Você que é mãe sabe disso. Uma pessoa que é cuidada, isso fica marcado dentro de si, na sua vida inteira, na sua corporeidade. Agora, há pessoas que não receberam esses cuidados. Agora, a vida humana é tão complexa
que mesmo pessoas que receberam cuidados, às vezes, num ato impulsivo, podem cometer o suicídio. Então, realmente isso mostra, né, que não há uma explicação única. Uhum. A questão do suicídio, ela é multifatorial. Uhum. Ela é multifatorial. A pessoa falou aí da comunidade alemã, dos judeus. Ora, a Edith Stein sempre foi judia, nós sabemos disso. Ela Uhum. nunca deixou, né, de dizer que ela era judia. Então, Uhum. João Paulo II fez a canonização dela, que era exatamente, né, a pessoa que juntava esses lados opostos entre Uhum. judeus e católicos. Isso Uhum. era possível, né, Uhum. de conviver. Uhum. Apesar que E- essa é uma parte que eu não gosto muito, né, dessa fala de Edith Stein. Eu nunca deixei de ser judia, sabe? Aham. Porque, para mim, o que importa é se a pessoa é humana ou se ela não é. Uhum. Não a religião em si, que ela Uhum. tem ou mesmo da família. É Uhum. se a pessoa tem uma sensibilidade ou não. Uhum. Se ela é afetada pelo outro e a possibilidade de ter o que a colega falou aí, de alteridade, de poder reconhecer no outro, que a gente pode aprender com o outro, isso é porque um caminho muito grande se percorreu. Mas Uhum. eu gosto muito de ficar mais na questão da essência do humano. Um Uhum. bebê, a minha filha que tem 2 anos e meio, o que ela sabe o que é ser católico, ateu, um Uhum. bandista e etc. Ela não Uhum. sabe. Um dia ela vai tomar as próprias decisões, e como Edith Stein tomou, de se converter ao catolicismo e seguir por uma via outra. E é interessante, só para terminar, Viktor Frankl, né, que sobreviveu ao campo de concentração, ele dizia que muitos daqueles que iam para a câmara de gás não cometiam suicídio, porque eles tinham Uhum. certeza da morte. Então eles Uhum. queriam aproveitar até o último minuto. E Uhum. outros cometiam o suicídio porque não queriam chegar até lá. Uhum. Então, sabe, eu acho que a pessoa que comete o suicídio, ela tem que ser respeitada, antes de mais nada, e a gente poder refletir e pensar a partir, às vezes, da comoção, né, que a gente é tomado. Essa comoção é muito Uhum. forte, e junta as pessoas. E Uhum. coloca sempre aquela questão primeira da filosofia, né? Qual é o sentido da vida? Ser ou não ser? Uhum. Existe um sentido para a vida? Então, as religiões, elas ajudam muito a encontrar Uhum. um sentido, né? Uhum. Mas tem pessoas que aproveitam e outras não vão ter uma vida espiritual fazendo esporte, tendo em contato com a arte, a música, a Uhum. cultura de uma maneira geral. As pessoas que se dizem ateias, elas têm crenças. Elas Uhum. têm crenças muito fortes. Eu tenho um amigo que é judeu, então ele tem sempre aquelas datas que eles não trabalham. E uma vez ele me perguntou assim, eu era superior a ele falou assim, eu vou ser prejudicado por isso? Você vai me aceitar, mesmo tendo os meus feriados judaicos? E eu tinha um Uhum. poder de decisão naquele momento. E eu Uhum. perguntei para ele, mas o que você faz dos feriados judaicos? Eu sabia Uhum. universalmente, mas eu queria ouvir dele. A gente se Uhum. reúne em família e a gente deixa o celular de lado. Eu falo assim, Uhum. talvez seja isso que falte aos nossos estudantes, Uhum. relação com família, e deixar um Uhum. pouco a internet de lado. Uhum. Pode ficar tranquilo, você não será prejudicado. E ele foi Uhum. aceito. Isso mesmo, Andrés. Olha, maravilha. A gente agora vai ser chamada a deixar um pouquinho a internet de lado também, né? Foi muito bom estar aqui com você, de verdade. Muito obrigada pela generosidade, obrigada pela sua humanidade, obrigada por tudo, né, que nós vivemos aqui,
pessoal está aqui elogiando, que foi realmente uma grande aula, tá perguntando qual a próxima live. Aqui uma última pergunta. As drogas na universidade desencadeiam as psicopatologias como esquizofrenia e outras pré-existentes? Você já falou das drogas Olha, como fator de risco. então, mas é uma pergunta importantíssima. Tem Hum, estudos que mostram que se o estudo na Suécia, que se um aluno não, desculpa, é um jovem pré-adolescente entre 12 e 14 anos fuma maconha muitas vezes por dia, ele tem mais de 300% de chance de contrair uma esquizofrenia na vida adulta. Dado uhum, científico, de um uhum, estudo longitudinal. uhum, Agora, a pessoa começar a fumar maconha com 18 anos, cientificamente não há comprovação que isso possa levar, por exemplo, a um transtorno mental. uhum, Então, assim, não é a droga em si, né, que provoca os problemas, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre o que faz a pessoa procurar uma determinada droga. Porque, uhum, na verdade, a droga em si, ela não faz absolutamente nada, nem o traficante. Aliás, o uhum, traficante tem até uma ética. Ele só dá alguma coisa se ele recebe o dinheiro em troca. uhum, Mas se a pessoa não der o dinheiro, ele não vai dar a droga. É uma uhum, troca, é uma ética marginal, vamos dizer uhum, assim. É, a bebida, o álcool talvez seja um pouquinho mais perigoso, o crack também, porque o crack, por exemplo, ele queima neurônios que não se uhum, reconstituem. E o uhum, alcoolismo a gente sabe, né? Mesmo não sendo estudiosos dessa área, a gente sabe as implicações uhum, do alcoolismo, né? uhum, Então, assim, a gente não pode, eu acho que a gente tem que refletir, será que o grupo no qual os nossos filhos andam são os culpados ou as drogas? E pensar qual é a nossa própria responsabilidade, não só uhum, da família, mas da própria pessoa que procura. uhum, E às vezes, na verdade, a coisa começa como recreativa, como querer encontrar uma satisfação, um prazer, uma felicidade, um tesão, mas que na verdade ele nunca vem, mesmo com o uhum, uso de drogas. A uhum, maconha a gente sabe, ela deixa a pessoa um pouco mais calma. A cocaína deixa a pessoa mais agitada. Então, uma pessoa uhum, deprimida que cheire cocaína, ela vai sentir uma pseudo-animação, uma uhum, pseudo-alegria. Mas basta o efeito da droga diminuir, é que ela vai perceber de novo a tristeza dela, e é isso que faz a pessoa procurar novamente pela droga. uhum. Mas é isso. O Aquilo importante já em daria relação. uma outra. É, Aí tem realmente muita é uma. coisa aí. E que Aham, é um temor que todo pai, toda pessoa bem intencionada tem. aham. E mesmo quem Mas não é aí pai fica. também tem. Então fica aqui esse convite a deixarmos o diálogo sempre aberto, né? A treinar a escuta, o que o Cristiano falou. O Cristiano está aqui conosco. Boa noite, Cristiano. Bom vê-lo por aqui também, chegando. A escuta, né? Essa escuta suspensiva, essa escuta atenta, o olhar atento ao outro, né? Eu acho que e atento a nós mesmos também, não é tão importante a gente se ouvir também, se perceber, estar atento ao que se passa dentro de nós também. Às vezes a gente está muito voltado, preocupado com isso, com aquilo, e às vezes também estamos esgotados também, né? Então É. essa necessidade também de se olhar, de se respeitar, de saber que o Gustavo está dizendo que está quase indo para a parte 3. Não, não vai ter parte 3, Gustavo. A gente vai ficar por aqui, mas foi muito bom mesmo. E aí, você quer fazer suas considerações finais? Porque eu já vou anunciar a live da próxima semana, que infelizmente a nossa já está terminando. Que bom, Cristiano. Foi muito É. bom ter você aqui conosco, aqui embaixo. É muito bom ter você aí também.
né? Muito bom ver vocês, a Cecília, a Patrícia, o pessoal vai participando das lives e aí depois vai assistindo o próximo. Andressa, eu já te convido também para assistir a próxima, tá? Eu vou te dizer qual vai ser e você vai gostar. Foi uma sugestão do Cristiano e aí vai ser muito bacana para a gente dar prosseguimento a essa conversa. Mas te deixo aí Bom, nas tuas considerações finais. eu agradeço, Magno, o seu convite, agradeço todas as pessoas que fizeram questões. Desculpem se teve uma ou outra questão aí que a gente não pôde responder. Teve várias, porque vai passando aqui, é difícil E responder todas. isso que você falou, assim, que é muito importante, né? A gente poder não só se interessar pelo outro, mas conhecer a si mesmo. Só que para a Uhum, gente se conhecer a si mesmo, a gente primeiro precisa do outro. O ser humano, como eu estava falando, ele nasce numa comunidade. E ele precisa ser acolhido por essa comunidade. uhum, O primeiro pronome que vem é o nós. O eu vem depois. Então, para a gente se conhecer, a gente precisa se relacionar e ter um relacionamento profundo com o outro. uhum, Profundo a nível de sentimento, a nível de troca afetiva, não apenas de algo que seja intelectualizado no uhum, mundo das ideias, mas algo que uhum, seja encarnado, uma uhum. relação que seja encarnada. E agradeço aí a participação do Cris, um grande amigo. É uma honra poder tê-lo aí acompanhando. Eu pude assistir também, né, a live dele à noite, né, quando eu estava no E momento que eu não estava trabalhando, e a gostei muito, sem dúvida nenhuma, a escuta suspensiva é uma contribuição que o Cristiano traz para a psicologia e para a humanidade, né, Uhum. mais que a psicologia. E essa live vai ficar salva também aqui no IGTV do Shalom São Paulo. Você pode acessar depois, compartilhar com outras pessoas que não Uhum. puderam estar ao vivo. É sempre bom essa interação ao vivo, mas também dá para assistir em outro momento, né? Vão ter duas partes, então, mas vai ser bom também. Nós aqui também estamos produzindo conhecimento, compartilhando conhecimento. Isso é muito bacana. E na Parabéns, próxima parabéns pela comunidade, Magna, por todo o seu trabalho aí. estamos, somos fortalecidos, Uhum. né? Vamos fortalecendo uns aos outros. É, na próxima semana, nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre a questão da autenticidade, o núcleo pessoal, o tornar-se si mesmo. Quem vai estar aqui conosco é o Aquiles Gonçalves Coelho Júnior, né? O professor, doutor, ele fez doutorado na psicologia da USP, né? De Ribeirão Preto, mas mora lá em Minas Gerais. Nós vamos ter um mineiro aqui conosco. Uhum. E a irmã Daí aqui conosco, coisa linda. É... Ele vai, porque eu acho que é importante a gente saber que não basta estar vivo, né? Não basta ficar vivo, não basta só eu, não vou tirar a minha vida, então tá tudo bem. Nós precisamos ser nós mesmos, né? Não é viver qualquer vida, é viver com autenticidade, viver dando a nossa colaboração para o mundo, naquilo que existe, que é único e pessoal, que existe em cada um de nós, né? Então, o Aquiles vai estar falando aqui sobre esse aspecto tão importante da obra de Edith Stein, sobre o núcleo pessoal, a autenticidade, tornar-se si mesmo. E aí eu já digo a você o seguinte, você que está nos assistindo, eu falo você, mas eu tô falando com você também, Andressa, mas eu vou precisar olhar aqui para as pessoas saberem que eu estou olhando para elas. É, nós não vamos dar férias nas lives. Mês de julho, nós estaremos aqui toda quinta-feira, às 8h45. As nossas lives estarão acompanhando as férias dos estudantes. E fique aqui conosco, cola aqui na gente, que vai ser muito bom. Então, primeiro quinta de julho já vai ter o Aquiles. Né? Na segunda semana vai ter a Suzana falando sobre a comunidade, né? A questão da vida comunitária, porque tem o núcleo pessoal, mas a gente também precisa da força da comunidade para desenvolver. Só que quando eu fui convidar a Suzana falou, Magna, você precisa falar também. Aí eu falei, então tá bom.
eu vou trocar com você. Você vai apresentar e eu vou falar. Então, na terceira Muito bem. quinta-feira, eu vou falar sobre o tema da minha tese de doutorado, sobre o sentido de formação em Edith Stein. Então, essas três Maravilha. próximas quintas-feiras aí já fica o convite, né, para a gente ter esse encontro marcado nas férias com Edith Stein, no Instagram do Shalom São Paulo, em parceria com a comunidade, a coordenadoria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo. Então, espero você aqui. Fique conosco, continue nos acompanhando. E aí eu quero divulgar, por último, assim, essa questão do site edithstein.com.br, que tem várias coisas legais lá, inclusive o texto da Cecília que eu falei. Esse serviço de oração e aconselhamento que a comunidade presta, né? Então, no final aqui eu vou deixar nos stories do Shalom São Paulo os contatos, eu acho até que já tem lá, mas eu acho que na divulgação dessa live também tem um númerozinho pequenininho, que é esse serviço que a comunidade presta, um serviço gratuito, online, para esse atendimento mesmo de pessoa para pessoa, né? É, e é isso, acho que é isso. Boa noite, bom descanso, Boa noite. férias com Edith Stein. E eu Um gostei abraço muito de virtual. assistir. Hã? Abraço virtual para todos. Eita, ficou sem som agora. Foi o que aconteceu. Ah, tá Oi, ouvindo? Tá você ouvindo tá me agora? ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ué, o Andrés ficou Vamos. sem som agora. O que aconteceu? Beijo, Deus abençoe. Eu assisti a semana Amém. passada, quero agradecer muito a Patrícia e ao Moisés, né? Fui dar uma entrevista nesse mesmo horário na TV Século XXI, falando sobre a Edith Stein. Ele estava aqui. Quando eu cheguei, fui logo assistir. Gostei muito de ver o Moisés e a Patrícia aqui. Muito, muito obrigada a vocês também. E até mais. Bom descanso. Boa noite, muito obrigada. A Cecília está agradecendo aqui a Magna e o Andrés. Obrigada, um beijo na Jaque, um beijo no Obrigado. Pedro, um beijo na Obrigado. Júlia e um beijo a todos vocês que estão aqui conosco. Deus abençoe. Shalom.